Muito obrigada por me receber hoje. Eu gostaria de declarar que o projeto sobre o qual falarei hoje foi financiado pela Debra International. Se houver qualquer conflito em potencial na unidade da Austrália, comento que não há influência da minha função clínica no hospital. Bom, eu só queria comentar que eu vou compartilhar aqui os slides da minha apresentação. Então, vou falar sobre como e por que as diretrizes da prática clínica de epidermólise bulhosa neonatal desenvolveu esse tipo de diretriz. As pessoas têm algumas informações atualizadas e orientação, além da implementação a respeito do uso e acesso para profissionais da área da saúde. Como vocês sabem, a EB é uma doença de pele genética rara, há um trauma significativo no nascimento para o recém-nascido, há prognóstico variável e os profissionais de saúde são inexperientes na sala de parto. Como o recém-nascido é tratado nas primeiras horas e primeiros dias, pode impactar diretamente quanto tempo ele ficará no hospital, tipo de trauma que os pais passam e como aprendem sobre a doença e cuidados com feridas. Então, a esperança é que essas diretrizes ajudem os recém-nascidos que tenham EB, profissionais de saúde que vivenciam isso com recém-nascidos com EB e, mais importante, os pais, para que eles possam ter uma introdução mais suave ao mundo da EB, caso seu bebê nasça com doença bolhosa. A metodologia foi utilizada para o desenvolvimento destas diretrizes. Nós tivemos muito apoio da Debra Internacional. Eles nos ajudaram a trabalhar nas 10 fases do desenvolvimento de diretrizes de prática clínica. Vou contar um pouco sobre como foi esse processo. Então, houve uma EB neonatal identificada como prioridade de atendimento em 2018. No final de 2019, foi abordado para desenvolver essas diretrizes de prática clínica e algumas pessoas da Debra International desenvolveram pesquisas que foram divulgadas internacionalmente para pais e cuidadores, bem como pesquisas para profissionais de saúde. Nós perguntamos às pessoas qual foi a sua experiência, o que elas acharam que era a informação mais importante que precisaria ser compartilhada, áreas de pesquisa onde precisava ter uma análise e qual foi a parte mais significativa dessa jornada no gerenciamento da EB. Nós tivemos nossa primeira reunião em Londres em 2020, pouco antes da Covid, e houve um pequeno atraso no início do desenvolvimento das diretrizes, mas nós avançamos bem até o final de 2020. Houve uma revisão sistemática que foi realizada por todos os membros do painel. Houve um grupo global de especialistas de todo o mundo que trabalharam juntos para revisar resumos e, em seguida, revisar artigos científicos de texto completo. E só para garantir que houvesse algum rigor na nossa pesquisa, havia pesquisadores independentes da Irlanda que fizeram uma terceira revisão para garantir que a nossa revisão sistemática fosse correta. As 4 áreas principais que saíram dos resultados da nossa pesquisa e que saíram dos nossos artigos que nós identificamos, a primeira foi o suporte emocional durante o período de diagnóstico, a segunda foi a intervenção médica. Isso cobriu uma variedade de coisas, incluindo monitoramento de cuidados com feridas, dor, sepsis e infecção. A terceira área foi nutrição, incluindo dor com alimentação, diferentes tipos de alimentação, incluindo alimentação enteral e NPT, e também a introdução da alimentação por gastrostomia para pais com filhos que tenham uma forma mais grave de EB. A sessão final foi o planejamento e educação com profissionais e famílias da saúde dessa comunidade que identificaram dificuldades, buscando um atendimento hospitalar mais eficaz, adequado e específico para a EB. E muito desse planejamento se perdeu nessa alta para o gerenciamento domiciliar. Isso formou a nossa base para as recomendações do que buscaríamos em termos de informações na literatura e o que nós encontramos. Bom, a avaliação dos artigos que nós fizemos, consideramos toda a revisão sistemática e concluímos com 43 artigos avaliados e também incluímos outras
diretrizes de prática clínica da EB, há uma literatura ainda em andamento e outros protocolos hospitalares. Bom, no apêndice da diretriz de prática clínica, você consegue encontrar informações detalhadas sobre como esses artigos foram avaliados. E nós incluímos todas essas informações para vocês online. Então, aí nós tivemos 2 artigos neonatal, depois 8 diretrizes de prática clínica, capítulos de livros, teses e 12 recursos hospitalares da EB neonatal e foram incluídos e vinculados a esses 43 artigos usados. Nós escrevemos também um manuscrito, editamos e também enviamos para os revisores externos selecionados pela DEBRA Internacional só para reduzir a possibilidade de viés. Ninguém no painel estava envolvido na seleção dos revisores. Bom, então as áreas principais que nós cobrimos na nossa diretriz foi o hospital, gestão hospitalar e também diagnóstico e suporte neonatal. Houve muito foco para que nós tivéssemos a garantia de que houvesse esse apoio durante o período de diagnóstico e esse treinamento foi contínuo durante o período de diagnóstico. Tem muitos links de países com poucos recursos ao longo dessas diretrizes e eles dão diferentes informações sobre como acessar o suporte do hospital caso ele não esteja no gerenciamento da EB. Também mostrando como trabalhar com a DEBRA International, como decidir, por exemplo, se o bebê de quem você está cuidando deve ser cuidado neste hospital ou deve ser transferido para outro hospital. Bom, monitoramento médico, essas fotos são, na verdade, da diretriz da prática clínica da ferramenta de implementação hospitalar. Então, tentamos tornar as recomendações as mais práticas possíveis para que pudessem ser realmente fáceis de usar e pudessem ser implementadas pelos profissionais de saúde. Então, monitoramento médico, ainda fizemos muito cuidado preventivo, não entramos no detalhe de gerenciamento de EB, porque já existe uma diretriz de prática clínica no tratamento de feridas, mas nós utilizamos matrizes de software, tratando de recém-nascidos com EB ou incubadora, a menos que tivesse uma condição médica concomitante ou prematura. No caso da EB, não é necessário conectar isso se houver uma piora. Bom, nós seguimos algumas outras estratégias com outros procedimentos também. Falamos sobre gerenciamento de emergência e anestésicos também. Aqui alguns exemplos das fotos. A ferramenta de implementação hospitalar pode ser encontrada nesse manual de diretriz. Se você procurar documentação suplementar, vai ser útil para você baixar essas ferramentas de implementação hospitalar. Cuidados com feridas, novamente nós vinculamos isso às diretrizes de prática clínica de cuidados com feridas de EB, também incluímos os pais na educação, gerenciamento de bolhas e tratamento de feridas. É uma expectativa irrealista que os pais sejam aqueles que apresentem um desluvamento complexo da ferida, porque esse cuidado neonatal nos primeiros dias para uma doença da qual eles nunca ouviram falar, tem a ver com essa educação necessária aos pais, que eles entendam o trauma, a privação de sono e podem até achar difícil reter essas informações. Então, pensando em dar essas informações em 2 ou 3 maneiras diferentes, em formato escrito, em formato de imagem, repetindo essas instruções regularmente, nós falamos também sobre gerenciamento antimicrobiano, não usando vinagre ou alvejante e nenhum antimicrobiano em nenhum recém-nascido. Esse gerenciamento antimicrobiano também, o sistema de limpeza da ferida tem esse direcionamento, assim como em qualquer outra. Olhando para os analgésicos, nós verificamos, por exemplo, como que os bebês se alimentam, por exemplo, uma alimentação que dure menos tempo. Se houver bolhas na boca, eles terão problemas para se alimentar. Então, esses são os problemas em relação à alimentação, com tubos, se eles não conseguirem ser amamentados. Incentivar a amamentação o máximo possível e tem muita estratégia aí inclusa nessa diretriz para diminuir o atrito, usar emoliente, cremes e coisas assim.
Bom, NPT pode ser usado se necessário. Lembramos as pessoas de não esquecerem de usar as veias umbilicais para acesso, caso seja necessário. Gerenciamento diário é importante para os pais, mas também para cuidadores e equipes do hospital. Há um guia prático na ferramenta de implementação sobre como dar banho, usar fraldas, enfaixá-los, e que tipo de roupa eles devem usar. O mais importante, nós falamos sobre como garantir que esse plano hospitalar, bem implementado e um gerenciamento hospitalar eficaz, possa manter e oferecer uma alta para a comunidade. Algumas listas de verificação comunitária considera terapias como a da Debra para garantir que pediatras e todos os enfermeiros domiciliares recebam educação sobre o EB apropriada a um especialista que possa dar suporte aos pais em casa. Tem um exemplo da diretriz de prática clínica online, aqui do lado esquerdo e do lado direito tem um exemplo da ferramenta de implementação do hospital, que você pode abrir na aba de informações complementares. Então, nós tentamos deixar o mais abrangente possível. Eu acho que é um guia muito bom, esperamos que seja eficaz para os pais e os cuidadores. Estamos ansiosos para ouvir o seu feedback e como que foi isso para vocês. Aqui algumas referências. Muito obrigada.